Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo. E aí, turminha, tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Aqui tudo tranquilo, tudo em paz. Pessoal, então vamos lá. Dando continuidade às nossas aulas, nós vamos dar início hoje ao nosso módulo 4, tudo bem? Feudalismo, uma marca da Idade Média. E na Idade Média nós vamos estudar todas as características políticas, características econômicas, sociais, vamos estudar a influência que a Igreja Católica tem sobre toda a Europa neste período, a Europa Ocidental, obviamente, tudo bem? Mas antes a gente precisa retomar um pouquinho como que se deu o processo de formação, como que se deu o início da Idade Média. Lembrando que a Idade Média ela tem início a partir da queda do último imperador romano no ano 476 depois de Cristo, portanto século V, né? E vocês devem se lembrar lá no módulo 2, quando nós estávamos estudando sobre a chegada dos povos bárbaros. É importante a gente ressaltar aqui que o termo, o conceito invasões bárbaras é um conceito muitas vezes equivocado, porque vocês devem se lembrar que o Império Romano, quando está em crescimento, utiliza-se o termo expansão do Império Romano, trazendo a ideia de algo positivo, enquanto que os povos bárbaros estão ocupando algumas terras já enfraquecidas pelo Império Romano, já por sua crise, principalmente ligada ao exército romano, que não conseguia mais manter todas as fronteiras por conta da diminuição da expansão romana, então a gente consegue perceber que este enfraquecimento das fronteiras romanas facilitaram para que os povos bárbaros estes, vocês devem se lembrar, que povos bárbaros não é um único povo, haviam vários povos que eram classificados, eram identificados pelos romanos como bárbaros, mas porque não possuíam as mesmas características culturais, os mesmos processos históricos que os romanos tinham. Tudo bem? Então é interessante a gente estudar e a gente entender que a Idade Média ela começa a partir dessa fragmentação do Império Romano e, ao contrário do Império Romano, que tinha sua estrutura baseada em grandes cidades, né? Roma, Milão, já a Idade Média ela vai se caracterizar pelo oposto, a vida rural, uma vida no campo, uma vida de subsistência. A desfragmentação política da Idade Média, ela será um contraponto ao Império Romano. Enquanto o Império Romano tinha um poder central, um poder centralizado na pessoa do imperador muito forte, muito estruturado, a Idade Média ela será caracterizada pela fragmentação política. O que significa fragmentação política? O poder ele é descentralizado, não existe um centro do poder, tudo bem? Impérios, como nós conhecemos o Império Romano, ou mais para frente, já no final da Idade Média, quando nós vamos ver o processo de centralização política nas mãos do rei, isso não vai acontecer na Idade Média. A Idade Média será caracterizada por uma situação onde o poder político ele é fragmentado entre os feudos, e cada senhor tem um poder, tem um controle sobre o seu feudo. Porém, existe uma instituição. Nós vamos estudar aí, nós vamos ver que existe uma instituição que ela terá um poder maior sobre todo isso daí, que é a Igreja Católica. Né? A Idade Média ela se caracteriza pela existência de três principais grupos: camponeses, o clero e a nobreza, né? Os camponeses, os trabalhadores rurais, o clero, membros da igreja, e os nobres, né, grandes proprietários de terra, os chamados senhores feudais. Tudo bem? Então é importante que a gente já tenha início, neste primeiro momento, a esta ideia de a Idade Média ela se inicia após a queda do Império Romano, no ano de 476, o último imperador é derrotado, e os povos bárbaros começam a ocupar estas regiões, começam a adentrar a região do Império Romano e formar vários feudos, né, vários pequenos feudos. Isso, inclusive, vocês vão poder observar de uma maneira melhor, tudo bem?
nos mapas que estão na página 165 e posteriormente 167, onde a gente vai conseguir perceber em nossa aula online, na próxima quarta-feira, dia 27, quais são estas principais diferenças geográficas da Idade Média. Tudo bem? Então, feito isso, feito a leitura das páginas 165, 166, nós vamos abordar isso de uma maneira mais completa em nossa aula. Tudo bem, turminha? Então fica aqui meu forte abraço para vocês e até a próxima aula. E então não se esqueçam, hein? Fiquem em casa.